É importante dizer aos irmãos que hoje no Brasil é celebrado o Dia da Bíblia. Desde o ano 2001, o presidente de então era Fernando Henrique Cardoso. Ele estabeleceu uma lei, esta lei trazendo para o Brasil que o segundo domingo de dezembro de todo ano deveria se celebrar o Dia da Bíblia, a lei de número 10.335. É uma lei federal que estabelece no Brasil todo que em qualquer lugar onde tiver um cristão e eles quiserem publicar no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, aonde quiser, em uma praça, em um estabelecimento, ele tem toda a liberdade de festejar, celebrar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas antes, a Igreja Católica já fazia isso, mas no mês de setembro, e na Grã-Bretanha, já há mais de 400 anos, já se celebra a um dia dedicado à Bíblia, e foi escolhido dezembro por causa da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui, na nossa nação, eles começaram há mais de 50 anos atrás a imprimir e publicar a Bíblia para o mundo inteiro, e a Sociedade Bíblica do Brasil, já com mais de 50 anos, já distribuíram mais de 1 milhão de Bíblias e livros para o mundo todo, em várias línguas. Nós temos muito que celebrar, porque a palavra do Senhor está crescendo, sendo divulgado, sendo pregado nesta nação e em outras nações para a glória do nome do Senhor. Nós vamos nesta noite, em honra a este livro, esta palavra, a palavra de Deus escrita em linguagem humana, mas para nós, poder de Deus para a salvação. Nós vamos aplaudir este livro e celebrar esta santa palavra, a palavra de Deus. No 3, 1, 2 e 3, vamos aplaudir a santa e gloriosa palavra do Senhor. Estamos celebrando esta palavra, mas não temos muito que nos alegrar em relação a como esta palavra tem sido tratada por nós cristãos. Eu estive vendo algumas pesquisas em alguns países. Existem mais de 50 países no mundo que são proibidos. Lá é proibido pregar a Bíblia abertamente, ler claramente a Bíblia assim. As pessoas têm que se esconder para ler a Bíblia. As igrejas sofrem grande perseguição, são fechadas, pastores já foram ameaçados, presos, até mortos junto com sua família por causa da palavra de Deus. Eu lembro uma certa vez no Vietnã, alguns jovens estavam escondidos para ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Alguns policiais vietnamitas identificaram, seguiram aqueles jovens, perceberam que eles estavam com a Bíblia, prenderam esses jovens, bateram nesses jovens, e um não resistiu porque foram muitas pancadas na cabeça e ele não conseguiu resistir. Um jovem ainda, adolescente, nem era de maioridade, veio a falecer apanhando porque estava lendo a Bíblia. Voltaram de novo ao mesmo lugar para estudar, foram pegos e apanharam de novo. Interessante que lá no Vietnã apanham porque estão lendo a Bíblia. Aqui no Brasil tem crente que apanha, mas não lê. Não dedica a sua vida à leitura, à meditação. E pode ter certeza, muitas perguntas que nós fazemos a Deus em oração: por que estamos passando por isso? Por que estamos passando por aquilo? Por que é que minha vitória não vem? Acredite, muitas vezes a resposta é uma só: você está distante da palavra, por isso que você não tem a resposta. Muitas coisas que nós questionamos e perguntamos é porque nós não temos a nossa dedicação à palavra de Deus. Por que é que eu estou falando isso? No Salmo 1, o primeiro dos Salmos,
nós vamos fazer uma grande reflexão sobre a palavra de Deus. São 6 versículos de grande edificação, inspiração para a nossa vida. Nós vamos ler os 6 e fazer uma pregação, um sermão expositivo. Nós vamos fazer uma exposição, versículo por versículo, desse texto aqui. Acompanhe comigo Salmos de número 1. Sentados, mas com grande reverência e temor, a palavra do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Esta palavra que deu origem a tudo, porque foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Foi por esta palavra que Jesus foi anunciado no Antigo Testamento, e foi por esta palavra que ele veio, chegou, e do jeito que estava escrito, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E lá do céu, a sua palavra garante que ele há de voltar para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. E aquele que está firme, dedicados a esta promessa, não deve se embaraçar com os negócios desta vida. Esteja atento, Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Se você já encontrou o Salmo de número 1, diga amém. Amém. Começa assim o texto sagrado: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembléia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Diante de tudo que já foi falado aqui e confirmado por esta palavra, cabe a cada um de nós ficarmos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fique atento, porque cada palavra ministrada aqui pode ser uma semente de fé, amor e esperança para o teu coração, para você continuar na caminhada. Lembre-se que muitos passaram por aqui e não estão aqui mais, porque desanimaram na fé, apostataram da fé, abandonaram a caminhada por coisas pequenas, porque servir ao Senhor é o melhor bem da vida. Por isso que o texto diz bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurado quer dizer mais que feliz, ou além da felicidade, ou abençoado e feliz. É importante que você, que quer ser feliz e quer ser abençoado, esteja atento àquilo que a palavra do Senhor orienta. Irmãos, esse texto do Salmo 1 começa muito bem mostrando qual o segredo daqueles que viveram antes de nós, na antiga aliança, lá no Antigo Testamento. Qual a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem? Qual a diferença daqueles que prosperavam e não prosperavam? Nós vamos falar nesta noite sobre a palavra de Deus e a palavra dos homens. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus, e a palavra dos homens. Acredite, muitas vezes nós dirigimos nossa vida baseado no que os homens dizem, nas palavras dos homens, e nós nos esquecemos da palavra de Deus. O que você assiste, o que você canta, o que você escuta e o que você fala, tudo isso está ligado àquilo que você construiu ao longo da sua vida, as ideias, os pensamentos. E isso foi formando aquilo que você é hoje e aquilo que você pensa, e é baseado nisso que você faz escolhas, que você toma decisões. Agora, tuas decisões e escolhas estão fundamentadas na palavra de Deus ou nas palavras dos homens? O Salmo 1, o primeiro versículo diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores, que aqui tem um sentido de zombadores, aquele que escarnece. Acredite, irmãos, o conselho do ímpio leva para o caminho dos pecadores, e o caminho dos pecadores leva para a roda dos escarnecedores. O salmista ele faz aqui uma comparação de uma vida declinada. Um dia estava tão próximo de Deus e agora está se distanciando de Deus através do conselho dos ímpios. Acredite, muita gente não vigia, muita gente não fica atento ao que o Senhor falou tanto, vigiai, vigiai, e começa a ouvir conselhos de pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm prazer em servir a Deus, são levados por ideias ou ideologias que vêm de coração cheio de pecado e de uma mente voltada para o diabo, o mundo e a carne, e não tem compromisso nenhum com Deus, e acaba se desviando da verdade, apostatando da fé. Vigie, tome cuidado, porque o ímpio não tem nada para lhe dar. Tome cuidado com isso. Por isso que na igreja se alerta muito: cuidado com filmes, cuidado com novelas, cuidado com músicas mundanas, cuidado com as amizades deste mundo, cuidado, cuidado, cuidado. Tudo isso tem a ver com vigiai. Acredite, quem está desviado hoje é porque não vigiou. E se você não quiser estar desviado amanhã, vigie, porque o conselho do ímpio tem levado muitas mentes à incredulidade, à impiedade e uma vida de pecado. Irmãos, como nós estamos falando sobre a palavra de Deus e as palavras dos homens, nós só vamos entender por que é que devemos escolher as palavras de Deus conhecendo a Deus, porque não devemos dar ouvido ao homem conhecendo o homem. Então, se você lê esse número 23:19, lá diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É aquele que promete e cumpre e não volta atrás diante das suas promessas. Números capítulo 23 e o versículo 19. Sobre Deus, a Bíblia também diz, 1 Samuel 16:7, Deus não vê como vê o homem, porque o homem olha para a aparência, Deus porém vê o que está no coração. Deus não é homem e Deus não vê como homem. Terceira coisa está em Isaías 55, que Deus não pensa como pensa o homem. Eu gostaria que você, junto comigo, lesse Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, e você vai perceber que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, em que nós devemos confiar e dedicar toda a nossa confiança. Profeta Isaías 55, versículo 6, que diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Observe que o nosso Deus tem um caminho diferente do nosso, tem um pensamento diferente do nosso. Ele simplesmente convida o homem ímpio e pecador a se voltar para Ele, buscá-lo enquanto é tempo, porque um dia vai ser tarde demais. E nós também devemos saber e conhecer quem é o homem. Se um dia você disse assim: olha, eu estou decepcionado com o irmão tal, com meu marido, com meu filho. Pode até acontecer de você se decepcionar com um pastor, se decepcionar com um cantor, um pregador que você gosta. Acredite, do homem deve-se esperar aquilo que é natural. Falha, todo homem falha. Quem está entendendo, diga amém. Amém.
em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que o Senhor percebeu que o homem, ele é mau continuamente desde a sua meninice. O seu coração é mau e a sua inclinação é sempre para maldade. Quer ver isso? Aqui também no Salmo de número 14, fala muito sobre isso. O Salmo de número 14. Acompanhe comigo a partir do versículo 1. O tolo diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O texto está dizendo que se você esperar uma pessoa que sempre faça o bem e sempre faça o correto, você não vai achar uma pessoa totalmente justa, totalmente correta. Você vai encontrar sempre alguém que erra, sempre alguém que comete coisas que não lhe agrada e nem vai agradar a Deus. Isso é o homem. O homem é falho, injusto, o homem ele é corrupto, é pecador, é falho. O homem erra o tempo todo, e é claro que a mulher também. Nós estamos falando do gênero humano. E tem um texto no livro do profeta Oséias que eu gostaria de ler com os irmãos antes de a gente adentrar a realidade deste salmo. Vamos ler o livro do profeta Oséias, o capítulo 4, e você vai perceber o quanto o Senhor tem visto no passado coisas terríveis que também acontecem até o dia de hoje. Depois de Daniel, nós encontramos o profeta Oséias, o capítulo de número 4 e o versículo 1. Diz assim o texto sagrado, acompanhe comigo. Ouvi, povo de Israel, a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece maldade, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violências e homicídio sobre homicídio. Observe o versículo 1 e 2, denunciando naquele passado que a maldade era muito grande. Acredite, a maldade piorou mais ainda, porque quanto mais gente se multiplicou na terra, mais maldade ainda se multiplicou. É uma geração pecaminosa, é uma geração que se desvia de Deus, e Deus diz que tem uma contenda contra a terra, e o versículo 3 diz que a terra lamentará e todos os seus habitantes desfalecerão. Um dia este mundo será destruído, um dia essa terra será renovada e restaurada, porque Deus não está mais contente com aquilo que Ele fez nesse mundo, porque está corrompido pela maldade e pelo pecado. E você contribuiu com isso, enquanto você fez maldade e contribuiu com esta maldade. Mas observe o versículo 6, ainda de Oséias capítulo 4, que diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E acredite, quantas coisas erradas cometemos na ignorância de não saber a verdade de Deus. E quando sabemos da verdade de Deus, às vezes falta o temor, a reverência e o respeito a Deus, e ainda continua cometendo aquilo que não agrada a Deus. Rebeldia, desobediência é o nome disso. Voltando para o Salmo 1, já percebemos quem é Deus e quem é o homem. O homem sempre mau, injusto e pecaminoso, e às vezes colocamos nossa confiança no homem, mas a Bíblia diz: ai do homem que põe no homem a sua confiança e faz da carne o seu braço forte. Já fez do homem a sua confiança, o seu braço forte. Olha, confia em mim que eu vou resolver tudo, que eu vou fazer tudo por você, e no final das contas só decepção, porque nossa confiança tem que estar em Deus e na sua palavra. Você confia na palavra do homem ou na palavra de Deus? A sua esperança está na palavra do homem ou na palavra de Deus? Continuando o Salmo de número 1, e diz que aquele que é bem-aventurado
é aquele que se afasta do conselho dos ímpios, não está no caminho dos pecadores, e nem se assenta para fazer comunhão com os zombadores de Deus, com os escarnecedores. O versículo 2 continua: antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quem não está no caminho dos pecadores, seguindo o conselho dos ímpios, está na lei do Senhor e meditando nela de dia e de noite. Agora temos que conferir como é que está a sua vida diante da palavra. A leitura e a meditação. Aqui tem duas palavras que eu gostaria de identificar. Você sabe que a lei do Senhor aqui é a palavra do Senhor, mas ter prazer, você sabe o que é isso? Tem gente que passa o dia inteiro, mas se não tomar um cafezinho, sente algo, rapaz, está faltando um cafezinho, sabe? Tem gente que quando vai almoçar, se não tiver o feijãozinho, não almoçou. Se não tiver aquela carninha, não almoçou, porque tem prazer nisso. Quem aqui não passa um dia de jeito nenhum sem tomar um cafezinho? Quem aqui? Aquele cafezinho não pode faltar. Às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, às vezes é de noite. Aí fica, tá faltando alguma coisa. O cafezinho. Aí passa na rua, aquele cheiro, ó. Eita, vou voltar. Eu quero esse cafezinho. Tem prazer nisso. Aonde está se oferecer? Eu quero. Aceita um café? Eu quero. Tem gente que é assim com refrigerante. Tem gente que é assim com água de coco. Tem gente que é assim com chocolate. Tem prazer naquilo. Tem menino que quer jogar bola todo dia, quer desenhar todo dia, quer assistir todo dia, porque tem prazer nisso. Acredite, os crentes têm prazer todo dia em estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Veja se é verdade mesmo. Se você está fazendo isso todo dia, se quando fala na palavra dá vontade de ler, de estudar, de refletir, dá vontade, como é que está seu coração? O nosso objetivo aqui é levar você a entender que ler é uma coisa e ter prazer em ler é outra. E qual a diferença daqueles que leem e aqueles que leem com prazer? Aqui vem dizendo, na segunda parte do versículo: na sua lei medita dia e noite. Essa meditação, segundo o texto do Antigo Testamento, é aquela pessoa que ocupa a mente com aquilo que está na lei do Senhor. Ele não só lê e fecha, ele lê e vai pensando, refletindo, ocupando a mente com aquilo que leu. Dá para entender o que eu estou dizendo? A sua mente é ocupada, preenchida por aquilo que você lê. Você memoriza, reflete, quer entender e fica com a mente totalmente ruminando, mastigando. Dá para entender o que eu estou dizendo? Você não quer engolir de qualquer jeito, você quer entender, você quer captar a verdade que ali está. A sua mente é ocupada pelas verdades da lei do Senhor. Isso é meditar. Meditar de dia e de noite é ocupar tua mente com a palavra de Deus. Deu para perceber a diferença do ímpio e a diferença do justo, daquele que serve ao Senhor? Então vamos adiante. Semeando prazer na palavra do Senhor, semeando esse despertamento de uma vida bem-aventurada. O versículo 3 diz: esse que tem prazer na palavra do Senhor, este bem-aventurado. O versículo 3 diz: ele será comparado a uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, quer dar fruto, quer ter uma fé vigorosa, quer prosperar na sua vida? Tenha prazer na lei do Senhor, porque se ela estiver na tua mente, na hora de escolher, responder e decidir, você vai ter a orientação certa, a luz para a tua vida. O Salmo 119 e o versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que está faltando para muita gente, luz para decidir dar o rumo da sua vida. Você é comparado a uma planta
Em terra seca, que murcha? Não. Uma planta que está junto a um rio, que a raiz é regada, que dá sombra àqueles que chegam de baixo. Acredite, crente tem que ter sua raiz fundamentada ao ribeiro que vem do céu, para que venha dar fruto e sombra para uma multidão sedenta que vive na impiedade, no pecado e nas trevas. Seja uma árvore frondosa, próspera, para abençoar muita gente através da palavra de Deus na tua vida. Todo mundo quer folhas, frutos, prosperar, mas o caminho estreito e a porta estreita não é todo mundo que escolhe. Acredite, Deus tem algo especial para mim e a tua vida, mas é no caminho estreito, é na porta estreita e apertada que conduz à vida e à vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi dito aqui em Malaquias 2,18 que Deus faz diferença entre os que servem e os que não servem, e só vendo para crer na vida de muita gente hoje, você vai ver qual é a diferença entre o que serve e o que não serve, quando você estiver servindo de verdade. Irmãos, a vida do crente, ela é traçada e medida como esse crente trata a palavra de Deus. Martinho Lutero disse uma vez que este livro, ou ele vai lhe afastar do diabo, ou o diabo vai lhe afastar dele. Deu para perceber que a vida da gente, ao longo dos anos, nós vamos medindo assim, nós vamos ou se aproximando da Bíblia e distanciando do diabo, ou se distanciando do diabo e se aproximando da Bíblia. Nessa luta, quem é que está ganhando na sua vida? Você está mais próximo da Bíblia e se afastando do diabo, ou você está percebendo que você está mais frio, mais desanimado, se aproximando do diabo e distanciando da Bíblia? Veja como você está tratando a Bíblia e você vai saber como está a tua vida espiritual. Quem está entendendo qual é o meu objetivo nesta noite, diga amém. Amém. Dá para entender que eu quero que você ame a palavra, tenha prazer na palavra, viva esta palavra, porque ela é a palavra de Deus e não de homens. Um Deus que não é homem, um Deus que não vê como homem, um Deus que não pensa e não age como homem, o Deus Todo-Poderoso que fez o homem à sua imagem e semelhança. O versículo 4 agora começa a dizer: não são assim os ímpios. Assim como ele está dizendo que o justo, o bem-aventurado, o servo de Deus, ele prospera, ele não murcha, ele é como uma árvore que dá seu fruto o tempo todo. Mas o versículo 4 diz: o ímpio não é assim. Os ímpios são como uma palha que o vento leva. Deu para entender? Dê uma olhada na vida do ímpio e observe o quanto ele afunda no pecado, se distancia. Cada dia mais a música está sendo profana e imunda. Cada dia mais as novelas estão mostrando a sociedade distante de Deus, imunda. Se a gente tivesse que dar uma frase para representar a sociedade de hoje, seria assim: alma cebosa. Você passa na rua, coisas que só tinham em lugares aonde a prostituição e uma luz vermelha fechada, hoje em dia você vê nas esquinas, hoje em dia você vê na calçada da sua casa. Não tem mais vergonha, não tem mais respeito. A sociedade está cada dia mais corrupta e afundando no pecado e na imoralidade. O ímpio é como uma palha que o vento leva. Eles não estão percebendo o quanto eles estão indo para o diabo, o quanto eles estão indo para o inferno, o quanto estão afundados no pecado. Acredita, esses ímpios às vezes têm o mesmo sangue que eu e você, faz parte da nossa família. Esses ímpios muitas vezes acompanham a nossa jornada desde quando conhecia eu e você quando criança.
é amigo, é vizinho, é parente. Ei, é lamentável ver o quanto o diabo está arrastando jovens, crianças, homens e mulheres, famílias inteiras, levando a passos largos para o inferno, como folha levada pelo vento. Nós precisamos de uma igreja que chora, que lamenta, que intercede, que prega a palavra por conta dessa sociedade que está em decadência, na imoralidade, caminhando para o inferno. O versículo 5, ele diz: por isso, por causa desse estilo de vida do ímpio, por isso, os ímpios não prevalecerão no dia do julgamento, nem os pecadores no dia da Assembleia dos Justos. Irmãos, aconteça o que acontecer, Ele vem e há de julgar esta terra. Eu e você passaremos pelo tribunal de Deus. A diferença é que nós estamos com Cristo, o advogado das nossas causas, que dirá: esse é meu, essa é minha, esse é meu, essa é minha, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas aos ímpios, os pecadores, não prevalecerão. Esses que estarão à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Alguns naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, diz lá em Mateus 7, nós em teu nome curamos, nós éramos religiosos, íamos para a igreja. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não adianta estar vindo para a igreja, orando para curar, para libertar, mas vivendo uma vida de ímpio, uma vida de pecado. Porque no dia do julgamento vai ser pesado na balança de Deus. E o versículo 6 diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmão, nós estamos diante de uma palavra que é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Nós estamos diante de uma palavra que é eterna, como diz 1 Pedro 1:25. Esta palavra que foi evangelizada é uma palavra que permanece para sempre. Mateus 24:35 diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se você quiser entender onde eu quero chegar nesta noite, eu quero que você analise se você tem sido um religioso cego ou tem sido um crente justo de verdade. Se você está perdendo o seu tempo vindo para a igreja, achando que é só sentar, cantar e ir embora, ou se você está tendo compromisso com a palavra do Pai Eterno, que escreveu para seus filhos dizendo: viva isso que eu estou mandando, porque um dia eu vou voltar, e ai de ti se não estiver na linha. João capítulo 14, o versículo 23, o Senhor tem uma palavra muito forte para nós, e a gente vai encerrar nesse texto. Evangelho de João, acompanhe comigo, o capítulo 14 e o versículo 23. Evangelho escrito pelo apóstolo João, o capítulo de número 14 e o versículo de número 23. Entenda bem esta palavra. João 14:23 diz assim: Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Eu entendo nesse texto, depois de ter analisado todo o contexto dessa palavra de João 14, de que existem pessoas que estão no Evangelho, e existem pessoas que o Evangelho está neles. Existem pessoas que vêm para a igreja, existem pessoas que são a igreja.
Existem pessoas que têm o conhecimento do Evangelho. Existem pessoas que vivem e amam o Evangelho. E esse texto aqui faz uma divisão entre quem é e quem não é. Esse texto diz: se você me ama, você vai ter que fazer uma coisa. O que é? Você deve obedecer a minha palavra. E se você quer que Deus também te ame e faça morada na sua vida, observe o que Jesus diz: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus vai olhar para o teu coração. Se não tiver a sua palavra nele, ele não entra. Deu para entender a importância agora de meditar? Ocupar a tua mente, ocupar o teu coração com a palavra. Que se a tua palavra, se a palavra do Senhor não estiver no seu coração, não tem a licença para Deus entrar. Porque é amando a palavra, é guardando a palavra, é vivendo a palavra, que nós estamos representando o nosso Deus aqui na terra como igreja. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9. O versículo 11. Se eu e você guardarmos essa palavra no nosso coração para não pecar, e convidar sempre, todo dia e toda hora, o Senhor para estar conosco em nós, amando a Ele e a sua palavra, aí somos crentes de verdade, não da boca para fora. A sua vida está fundamentada na palavra do homem ou na palavra de Deus? Jesus disse que a vida da gente é como a edificação de duas casas. Ele disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um homem que edifica a casa sobre a rocha. Aí vem o vento, vem a chuva e o rio e bate forte contra aquela casa, mas ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como um homem insensato, tolo, que edifica a sua casa sobre a areia. Aí vem a chuva, vem o vento e o rio, e bate forte contra esta casa, e ela cai, e é grande a sua queda, porque não está edificada sobre a rocha, é sobre a areia. E sabe quem é a areia? O homem, o pó. Você que edifica a sua vida apenas pelas suas ideias, seguindo sua cabeça e as suas ideias, o fim vai ser a perdição e a destruição, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Se você entendeu bem esta palavra, e se essa palavra encontrou lugar no teu coração, se o teu coração é terra boa para receber a palavra, ela vai germinar, crescer e dar fruto. Mas teu coração é pedra e espinho, é terra difícil de converter, é terra difícil de mudar. Peça misericórdia a Deus para mudar a tua alma, mudar o teu coração, porque se você não mudar e permanecer como está, acredite, o Senhor virá e não tardará. E se encontrar você assim, sem vigiar e sem estar ligado na sua palavra, você fica e a igreja verdadeira sobe e vai para estar com Ele para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esta palavra. Palavra viva, poderosa, que alimenta, que edifica, palavra que levanta, que consola, que alegra, que alimenta, esta palavra que ressuscita, que dá vida, esta palavra que traz luz, essa palavra que é poderosa para salvar. Ela encontre lugar no coração da boa terra e produz o efeito para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Pense numa honra. Pode sentar. Para mim foi e tem sido uma grande honra ministrar essa palavra. Eu só quero saber se você entendeu. Entendeu? Amém. Pronto. Sabe qual é a minha parte? É estudar, entender e pregar.
e quem estiver ouvindo tem que entender. Pronto, até aí é a minha parte. Aí a partir de agora é com você. Ou você ama e faz, ou você despreza e não faz. Mas acredite, tudo tem a consequência. Se você fizer, tem a consequência. Se você não fizer, também vai ter a consequência.